Shalom, shalom, meus irmãos. Estamos aqui, graças ao Eterno, mais uma vez para poder falar um pouquinho mais a respeito das Escrituras Sagradas. Hoje o assunto que nós vamos tratar é um tanto quanto polêmico. Muitas pessoas têm diversas opiniões e muitas vezes essas opiniões não são baseadas no que diz a Bíblia, num contexto geral, no que diz a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, onde ficam condensadas as instruções do Eterno para a humanidade, tanto quanto nos escritos e nos profetas, ou até mesmo nos escritos nazarenos, que são popularmente conhecidos aí como o Novo Testamento. Um nome bastante equivocado, mas não é o tema de hoje. E esse assunto tão controverso é o sábado, ou Shabat. Nós vamos tratar desse assunto baseado em algumas perguntas importantes, e a partir dessas perguntas nós vamos discorrer a respeito desse assunto para tentar trazer luz para que todos possam compreender assim da melhor maneira possível. A primeira dessas perguntas é: para quem o sábado foi dado? Será que ele foi dado para os gentios, ou seja, as pessoas que não pertencem à nação de Israel? Será que foi dado de maneira exclusiva aos filhos de Israel? Bem, nós vamos falar sobre isso. Outra dessas perguntas é: Yeshua, você deve conhecer como Jesus, mas seu nome originalmente era Yeshua, aboliu o sábado ou falou contra o sábado em algum momento? E por consequência nós temos uma subpergunta: o sábado é válido até os dias de hoje? Outra pergunta relevante é: os discípulos de Jesus, de Yeshua, guardavam o sábado? Com relação à primeira das perguntas não, o sábado não foi dado aos gentios. O sábado foi dado como um sinal de aliança entre Deus, o Eterno, e o seu povo, o povo de Israel. Em contrapartida, é importante que nós observemos que a comunidade do povo de Israel, algumas vezes chamada de congregação dos filhos de Israel, é formada pelo ajuntamento tanto de naturais da terra, ou seja, israelitas, judeus no caso nos dias de hoje, quanto os estrangeiros que se uniram ao povo de Israel. Esses estrangeiros que se aproximavam de Israel nos tempos de outrora realmente estavam dentro dos portões de Israel, conectados ao povo de maneira íntima, vivendo dentro dos mesmos portões das mesmas cidades durante o dia a dia e, portanto, absorviam características da cultura daquele povo, do povo de Israel, da moralidade do povo de Israel, e compartilhavam muitas vezes dos destinos de determinados momentos do povo de Israel. De toda forma, não é possível que a gente consiga responder essa primeira pergunta sem analisar as outras perguntas que nós fizemos aqui anteriormente. Então, vou dar seguimento para a próxima pergunta para que a resposta dessa primeira comece a ficar ainda mais clara na sua mente. Para responder à segunda pergunta, vamos nos concentrar em: Yeshua aboliu ou falou contra o sábado ou contra os mandamentos do Eterno? Os ensinos de Yeshua podem ser bastante exemplificados aí a partir do seu sermão mais famoso, o Sermão do Monte, que começa no livro de Mateus, capítulo 5. Nesse mesmo capítulo, no verso 17, Jesus, Yeshua, ensina pra gente que ele não veio abolir a lei nem os profetas. Ele não veio abolir, mas sim plenificar. Algumas Bíblias podem ter a expressão cumprir, do grego plerosai, no hebraico malé, que significa tornar pleno, encher. Em grego, literalmente transbordar. Ou seja, ele não veio anular o que foi ensinado pelo seu pai, mas sim tornar pleno. Tanto é que o segmento de seu sermão faz com que as pessoas consigam de fato enxergar uma dificuldade ainda maior em cumprir os mandamentos do Eterno. Veja, o que antes era adultério apenas quando você consumava um ato sexual com alguém que não fosse sua esposa, fosse esposa de outro homem, ou se você fosse solteiro no caso, agora é muito mais complexo. Se você tem esposa e você começa a cobiçar outras mulheres, aquilo começa a se tornar pecado no seu coração. E Yeshua coloca uma cerca que torna ainda mais difícil cumprir os mandamentos da Torá do Eterno. Isso se segue com relação a diversos mandamentos, principalmente no que concerne a mandamentos que são do relacionamento do homem para com o homem. E Yeshua dá até uma advertência para aqueles que ensinam que ele veio para abolir a Torá. Ele diz que não vai passar nem a menor das letras hebraicas da Torá, nunca, nenhuma pequena, dos 5 primeiros livros, ou mesmo um kutz, que é o traço de uma letra, até que os mortos se levantem. Na sua Bíblia pode estar escrito até que tudo se cumpra.
É mais fácil passarem os céus e a terra. Então veja, ele condiciona a existência da humanidade com a plenitude da Torá para a humanidade. Nada cairá, nada será anulado, nada passará. A partir disso, então, nós temos a advertência de que aquele que ensinar contra os mandamentos da Torá, por menor que seja o mandamento, são mandamentos conhecidos como Huk, são mandamentos pequenos, que têm a ver apenas com o próprio indivíduo e o eterno, não interferem em nada na vida da sociedade. Até quem transgredir um desses pequenos mandamentos vai ter, e ensinar a assim fazer, vai ter muitos problemas no reino dos céus. Sua Bíblia pode estar como será chamado pequeno no reino dos céus. No original, a ideia é de que pode ser que essa pessoa não seja chamada no reino dos céus, que é uma coisa muito grave. Ora, se Yeshua de forma tão clara nos mostra que ele não veio abolir a Torá, e tampouco ele veio esvaziar os profetas ou o significado dos mandamentos do Eterno, é importante que nós façamos uma avaliação do que a Torá fala a respeito do tema que nós estamos estudando, ou seja, o sábado. Nós temos nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é conhecido de maneira muito triste, para não falar outra coisa, como lei na maioria das traduções bíblicas, nós temos aí os mandamentos como honrar pai e mãe, aparecendo 2 vezes, não assassinar, aparecendo 3 vezes, não tomarás o nome do Eterno em vão 2 vezes. Em contrapartida, nós temos o sábado aparecendo como mandamento para a guarda do dia semanal 11 vezes. E além dessas 11 vezes, além não, contando com essas 11 vezes, nós temos 37 citações diretas do sábado. Em contrapartida a outros mandamentos muito importantes, aparecendo 2, 3 vezes na Torá. O Eterno realmente queria que as pessoas atentassem para isso. Veja que é um dos únicos mandamentos, pouquíssimos mandamentos. Nos 10 mandamentos, que são as 10 palavras que estão em Êxodo 20, o Eterno só fala lembra-te para um dos mandamentos, e é justamente o sábado. Infelizmente, esse é um mandamento que não é lembrado, ele é muitas vezes ignorado de maneira espontânea pelas pessoas. Então é importante que nós pensemos, se Yeshua, Jesus fala que a lei e os profetas não passaram e não passarão, nem mesmo uma pequena letra, a menor das letras, ou um tracinho de uma letra, vai em algum momento passar? Será que não é importante nós darmos ouvido ao que diz a Torá e ao que diz Yeshua a respeito do sábado? Gostaria de fazer uma parte especial a respeito da Torá, que é conhecida como lei. O apóstolo Paulo, muitas vezes mal interpretado, por falar de um tema conhecido como obras da lei, muito parecido com lei no grego e no português, mas no hebraico tem uma conotação bastante diferente, dando no contexto original para fazer a distinção entre uma coisa e outra. Ele diz que a lei é santa, um mandamento justo e bom. E ele diz que a lei do Eterno é espiritual. Ou seja, apóstolo Paulo, como um discípulo de Yeshua, Jesus, nunca pregaria contra o mestre. Quando você vir em alguma passagem algo de apóstolo Paulo falando contra a Torá, contra a lei do Eterno, tome cuidado, você pode estar fazendo uma interpretação bastante equivocada do que o apóstolo quis dizer, do que Shaul, o apóstolo Paulo, Shaul era o seu nome original, quis dar a entender. Ele pode estar falando uma coisa completamente diferente daquilo que você presume ser a lei de Deus. Veja, ele mesmo diz que a lei de Deus é santa, é pura. Então, como ela poderia ser ruim? Então, pense a respeito disso quando você vir qualquer coisa a respeito do apóstolo Paulo falando contra a Torá, contra a lei do Eterno. É importante também que nós evidenciemos que de toda a Escritura Sagrada, apenas uma parte dela foi escrita pelo próprio dedo do Eterno. Essa parte são os 10 mandamentos, as 10 palavras, os 10 pronunciamentos do Eterno, em que ele anotou tudo o que ele disse em tábuas de pedra e entregou na mão de Moisés. Dentro desses 10 mandamentos está o sábado. Se um rei terreno assinar um decreto real, ele não pode voltar atrás, e aquilo valerá para sempre enquanto durar o seu reino. Veja, será que o Eterno é menor do que um rei terreno? Não, ele é o rei de todo o universo. Então, se ele deu a sua palavra e ainda por cima escreveu na pedra a respeito desse mandamento, será que ele seria revogado de alguma maneira? Será que Yeshua, como um filho bom e obediente, iria contra um mandamento santo tão importante para o seu pai? Pense a respeito disso e leia com atenção as Escrituras. Vamos prestar atenção também no que dizem os profetas de Israel.
No livro de Isaías, capítulo 56, nós vemos o profeta fazer uma promessa maravilhosa para as pessoas que nasceram fora da nação de Israel. Pessoas que são contadas como sem descendentes, ou até mesmo os eunucos, que de fato não possuíam descendentes. Os que são gentios e podiam ter prole, se estivessem apartados de Israel, a sua semente seria esquecida. Então é como se não tivessem descendentes. E nesse ponto de Isaías 56, o Eterno fala para o profeta e o profeta profetiza a respeito dos estrangeiros que se achegam ao Eterno para amar o seu nome e servir ao Eterno. E veja que um ponto crucial para que essa profecia se encaixe para você é o fato de guardar ou não o sábado. Posteriormente, em Isaías 66, nós vemos também o profeta falando a respeito do futuro, do mundo vindouro, o mundo que há de vir, um mundo em que o Eterno realmente reinará com a sua vontade sendo soberana sobre a terra. No momento, nós vemos que não é a vontade do Eterno que de fato permeia a existência da humanidade e todo o universo, mas isso acontecerá um dia. E neste dia nós vemos que o Shabat estará presente. De sábado em sábado, toda a carne virá para adorar ao Eterno. Em contrapartida, nós temos nos escritos nazarenos pontos em que Yeshua, Jesus, aparentemente fala contra o sábado, aparentemente transgride o sábado. Será que isso é verdade? Claro que não. Jesus nunca pecou e a transgressão do sábado seria um pecado. O que de fato Jesus estava indo contra é as leis do povo de Israel naquele momento, a interpretação legalista dos mandamentos da Torá, conhecido como obras da lei, Masei HaTorá, justamente aquilo que o apóstolo Paulo também fala contra. Veja, o povo de Israel sofreu muito por transgredir os mandamentos do Eterno. Assim como Yeshua criou, vamos dizer assim, cercas para que nós nos afastássemos do pecado, por exemplo, aquela que eu falei a respeito do adultério, o povo de Israel fez a mesma coisa. Podar uma árvore no Shabat é considerado pecado. Portanto, para que não houvesse uma poda abrupta, uma poda inesperada dessa árvore, eles começaram a fazer com que, por exemplo, crianças não brincassem perto de árvores. Já que, por exemplo, se eles pulassem num galho e arrancassem o galho, eles estariam podando. Isso tudo por medo de transgredir, já que eles sofreram os exílios, muitas vezes por conta do sábado e por descumprir os mandamentos do Eterno. De fato, manter esses mandamentos legalistas na mente estava toldando a visão das pessoas. Yeshua veio exatamente para remover essa visão legalista a respeito do sábado. Ele é um dia de deleite, então por isso que ele executou curas no dia de sábado. Por isso, ele não impediu os discípulos de comer. Isso não é transgressão nenhuma. Chegar num campo, debulhar e comer, apenas debulhar o que você vai comer. Ele não estava visando lucro, nem o comércio, nem comprar, nem vender. Estava apenas matando a fome. E Yeshua, para contestar essas posições, diz claramente: o Filho do Homem, o ser humano, é Senhor do sábado. Esse texto pode ser interpretado tanto como Yeshua sendo o Senhor do sábado, e também quanto os seres humanos serem senhor do sábado. Como assim serem senhor do sábado? O sábado foi feito para o nosso deleite, e não nós para sermos escravos do sábado. Então, a ideia de que o sábado ser guardado é uma escravidão, um peso, tem muito a ver com as obras legalistas. Nós precisamos observar o que é ou não a vontade do Eterno para nós no dia de sábado. De fato, temos proibições, como comprar, vender, executar trabalhos, acender fogo. Mas de fato é um dia de deleite, de alegria, em que nós temos momentos maravilhosos que são os encontros marcados com o Eterno. Não só os encontros semanais, que são os sábados semanais, mas sim todos os outros sábados, que são descansos na língua hebraica, Shabbatot, que caem nos dias da semana, por exemplo, durante as festas bíblicas. Festas como a Páscoa bíblica, conhecida no original como Pesach, a festa de Shavuot, a festa das semanas, conhecida como Pentecostes, a festa de Sukkot, que é conhecida como festas dos tabernáculos, erroneamente a tradução correta seria cabanas, que estão descritas no livro de Levítico, capítulo 23, sendo de fato a primeira delas o sábado, já que essas festas, exceto, se não me falha a memória, a festa de Bicurim, produz sábados. Por exemplo, o primeiro e o sétimo dia de Pesach são Shabbatot, são sábados, descansos solenes, independente dos dias da semana em que essa festa caia. Um ponto muito relevante é que existem mandamentos que suplantam o sábado. Sim,
A vida suplanta o sábado. Se você vir alguém precisando de um medicamento e você precisar, por exemplo, acender fogo para ajudar essa pessoa, não há problema. O Eterno entende que aquilo foi feito para salvar uma vida e se alegra na vida humana. Essa pessoa poderá ter muitos sábados para se apresentar ao Eterno e agradecer pela sua vida. Então veja, é contra esse tipo de legalismo que Yeshua se coloca contra. É importante que nós notemos, por exemplo, ele fazendo um unguento, colocando como se fosse sua saliva e barro, como um unguento, nos olhos de um cego de nascença, para que ele fosse curado. Não vou adentrar os segredos espirituais dessa passagem, que são muito bonitos e revelam muito a respeito de como andar no caminho correto e de como Yeshua tem feito o mesmo que ele fez por esse cego para nós nos dias de hoje. Vamos deixar isso para um outro momento e continuar com o nosso estudo a respeito do sábado. Já que vimos que Yeshua não falou contra o sábado, mas sim contra os legalismos da cultura da época que permeavam a nação e falavam, sim, de maneira legalista a respeito do sábado, vamos ver com obras o que Yeshua pensava e o que fazia no sábado. De fato, temos muitas passagens em que Yeshua vai até a sinagoga para ensinar. Com certeza também foi para aprender. Realizava milagres nessas sinagogas. Yeshua se apresentava lá para conversar com os seus discípulos, conversar com outras pessoas e falar da palavra do Eterno. Esse era o seu costume. Inclusive, nesse ponto, a palavra costume é kamishpato, conforme o seu julgamento, conforme o juízo que havia feito. Não era uma coisa que ele fazia de maneira mecânica, repetitiva, não. Ele pensou a respeito disso, ele leu nas escrituras, viu que era importante e, por si, sabia que necessitava fazer a guarda do Shabat da maneira correta. Inclusive, é dito que ele ensinava na sinagoga e ele ensinava com autoridade. Para que uma pessoa tenha autoridade naquilo que ensina, ela precisa realmente ser praticante daquilo que está dizendo. Por exemplo, eu que estou um pouco gordinho, é muito complicado para mim escrever uma dieta para uma pessoa ou ser personal trainer de alguém, tendo em vista que eu não me formei em educação física, eu não treino todos os dias no momento e também não como da maneira que eu deveria comer, no sentido de manter um corpo de um fisiculturista, por exemplo. Qual a autoridade que eu possuo com relação a isso? Nenhuma. Então, para que ele tivesse autoridade para ensinar, ele precisava de fato praticar. Sua autoridade partia dele e do Eterno. Dele por praticar os mandamentos e não precisar ficar citando fulano de tal disse isso, que disse isso, que disse isso, e do próprio Eterno que o abençoou e o ungiu e o encheu do seu ruach, do seu mover, do seu espírito. Enxergando de fato, então, o que Yeshua traz para nós, que não somos nascidos no povo de Israel, vamos tentar entender um pouquinho a respeito da função de Yeshua para nós. Ele foi luz para nós, luz que ilumina o caminho para que nós possamos andar. Através dele, mesmo que nós não moremos dentro dos portões das cidades do povo de Israel, nós podemos estar próximos, mais achegados do que nunca ao povo de Israel e enxertados na oliveira que é Israel, assim como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11. É importante que nós prestemos atenção no que ele está dizendo, pois ele nunca falará contra o seu próprio povo, tendo em vista que para os judeus foi dada a Torá, que é a expressão pura do amor do Eterno, já que Yeshua é a personificação dessa Torá, da palavra do Eterno, e também a respeito dos oráculos do Eterno, a adoração, o culto, tudo pertence a eles. E fazendo parte, sendo enxertados a essa oliveira, nós podemos usufruir das bênçãos. E por consequência, se o nosso coração tiver o amor ao Eterno, obedecer. Porque a obediência é a maneira pela qual nós demonstramos que o Eterno é o nosso Rei. E esse de fato é o significado de fé. Para que você entenda, a palavra fé em hebraico vem de Amen. Amen é um acróstico de Elohim Melech Neman. Aleph forma a palavra Elohim, a primeira das letras. Melech, formado pela primeira letra Mem. E Neman, fiel, começando com a letra Nun. O povo de Israel gosta muito de fazer acrósticos. Então, Aleph, Mem, Nun. Amen. Se você colocar um Re na frente desse Amém, a palavra se torna Emuná. Emuná significa fé. E a palavra Re nos ensina como nós podemos ter fé. Primeiro, porque o significado da letra, o significado pictográfico da letra Re, é justamente revelar, furo, revelar, tornar aberto.
Então, nós precisamos revelar que o Eterno é o nosso Rei. A letra Re também tem um valor numérico 5. Para quem estuda um pouquinho de Gemátria, consegue saber que 5 é a raiz da palavra Zahav, ouro, e também a raiz da palavra David, o rei David. E também 5 são os livros da Torá. Então nós podemos ter fé revelando que o Eterno é o nosso rei. Como? A partir da guarda dos mandamentos. Nós não guardamos a Torá, nós não guardamos o sábado ou qualquer outra instrução do Eterno para ser salvos. Não, a salvação vem pela graça, assim como Abraão foi salvo sem ter obras para apresentar. Mas nós nos mantemos no caminho e permanecemos salvos. É claro que escorregamos e por isso precisamos do sangue de Yeshua, já que é o sangue que limpa os nossos pecados, mas nós continuamos salvos andando no caminho do Eterno. Não só por nós, mas para dar testemunho através das nossas boas obras e também para que as pessoas consigam ver que o caminho do Eterno pode levar você para outros patamares de espiritualidade, felicidade e sabedoria, já que a sabedoria, o princípio dela é o temor ao Senhor. Para responder nossa última pergunta, nós temos aqui qual era o costume dos discípulos de Yeshua. Será que eles guardavam o sábado? Será que os discípulos de Yeshua transgrediam a Torá? Ou será que eles mantinham o que o seu mestre fazia e continuaram fazendo o mesmo até após a sua morte? É evidente que eles guardavam a Torá. O seu mestre, Yeshua, nunca a transgrediu e com certeza nunca ensinou a transgredir. Portanto, eles continuaram fazendo o mesmo, mesmo após a morte de Yeshua. Veja, inclusive, que haviam pregações aos sábados nas sinagogas para judeus e gregos. Ou seja, os gregos faziam parte da comunidade dentro das sinagogas aprendendo. Hoje, é claro, não é necessário que nós frequentemos uma sinagoga para aprender a respeito do Eterno. Mas, de qualquer forma, é muito importante que você tome cuidado com tendências religiosas, tanto para um lado quanto para o outro, tendo em vista que Yeshua nunca apregou nenhum tipo de religião. Ir à sinagoga no primeiro século era a melhor maneira que você tinha de ter acesso às escrituras, já que um rolo da Torá era muito, muito caro. Você ouvia as pessoas falando a respeito da Torá. Então preste muita atenção no que você vai depositar a sua fé, a sua confiança, no que você vai em quem você vai demonstrar que é o seu rei fiel. Se é a legalidade de uma religião ou se é a escritura sagrada que representa a vontade do Eterno para a humanidade e o seu próprio filho Yeshua. Evidentemente, para nós que não nascemos no povo de Israel, são muitas coisas novas ao mesmo tempo. E existem pontos que são cruciais para que nós possamos então nos achegar ao povo de Israel. Esses 4 pontos cruciais são passados pelo irmão de Yeshua, de Jesus, que você deve conhecer como Tiago, mas na verdade seu nome era Yaakov, Jacó. Bom, em Atos, capítulo 15, ele fala sobre 4 coisas que os gentios deveriam, vou listá-las aqui, deveriam fazer para se achegar da comunidade de Israel. E, é claro, isso através de Yeshua. Quando eles começassem a praticar essas 4 coisas, eles aprenderiam mais sobre o Eterno e sobre Yeshua. Onde? Nas sinagogas. E quando? Aos sábados. Olha que coisa curiosa. Lendo o versículo seguinte, nós podemos ver: Moisés é ensinado todos os sábados. Como assim Moisés é ensinado todos os sábados? Moisés é uma maneira pela qual o povo de Israel chama a Torá. Moisés. Yeshua falou sobre isso também. Quem vos julgar é Moisés. Quem vos julgará é Moisés. Em quem vocês depositam a sua confiança. Esses 4 mandamentos que foram dados aos gentios, digamos assim, aos estrangeiros que estavam se achegando ao povo de Israel por intermédio de Yeshua, eles precisavam guardar isso. Esses mandamentos estão concentrados em 2 porções bíblicas. Desde os tempos antigos, as porções bíblicas, na época de Esdras e Neemias, a Bíblia foi dividida em 54 porções e essas porções são ensinadas. Dentro das porções Hareimot e Kedoshim, após a morte, e Kedoshim santos, nós teremos as informações a respeito de como guardar esses 4 itens que os apóstolos julgam muito importantes para os gentios que se chegam ao povo de Israel. Essas porções bíblicas que eu citei estão no livro de Levítico, capítulo 16, até o final do capítulo 20.
Leia com atenção para você conseguir distinguir, por exemplo, o que é imoralidade sexual para o Eterno. Ele vai explicar para ele o que é imoralidade sexual. Vai mostrar a respeito do que é abster-se do sangue. Também manter-se contra o assassinato tem a ver com o sangue. E o animal sufocado, que é o animal que foi morto sem que o seu sangue fosse derramado. Nós podemos ter visões mais amplas a respeito do que o Eterno considera, por exemplo, idolatria. Mandamentos, por exemplo, como a barba do homem, coisas pequenas. Lembra dos Hulk? Só tem a ver com você e com o Eterno? Mandamentos pequenos, mas através dos quais você pode demonstrar o seu amor pelo Eterno, sua obediência e demonstrar sua fé, ou seja, quem é o seu rei fiel, quem conduz a sua vida. Eu espero ter podido então trazer um pouco de luz. Se você tiver dúvidas a respeito do Shabat, pode deixar nos comentários aqui. Nós podemos conversar para que eu possa te mostrar como eu faço com a minha casa e com a minha família nesse dia e também nas festas bíblicas que são outros Shabbatot, outros sábados que são maravilhosos e são encontros marcados com o eterno nosso Deus. Então, um beijo no coração de todos. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Shalom, shalom.